Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Verdade e Realidade. Eu sou o Vitor Randoli e me proponho aqui com esse canal a sair da superficialidade para os assuntos que merecem profundidade, ou seja, em que precisamos nos debruçar para sermos pessoas mais profundas, né? E a minha proposta então é fazer isso através de três eixos, né? Estudar a doutrina católica, estudar as grandes obras de literatura, né? E estudar a filosofia realista, tá bom? Então a gente vai fazer isso com bastante calma, fazendo análise de bons livros. E se você já viu meu primeiro vídeo, né? Eu estou analisando este livro aqui, A Vida Intelectual, né? Do Padre Sertilanges, que é um livro magnífico que eu gosto muito. E estou trazendo alguns insights aqui para vocês, mas isso obviamente não substitui a necessidade de lermos o livro, né? Aqui são apenas alguns insights que nos provocam a fazer isso de maneira mais intensa, tá bom? Então, se você viu o vídeo 1, né, eu comecei a introdução desse livro e ele fala basicamente que o intelectual, ou seja, aquele que busca as grandes verdades através do estudo, ele é alguém devotado. O que isso significa? O intelectual cristão, ele é alguém que recebe de Deus essa vocação da estudiosidade, né? Então, a intelectualidade, ela é uma vocação. É um dom de Deus que é exercido sobre nós e que nós a aceitamos e vivemos. Então, viver a vocação é fazer a vontade de Deus em nossa vida. Então, é um chamado, né? A vocação é um chamado que deve ser vivido. Depois falamos que o intelectual diferente dessa visão comum que nós temos, ele não é uma pessoa isolada e é uma pessoa que pertence ao seu tempo, né? Ou seja, está ali no seu tempo, não é uma pessoa enclausurada ali nos seus estudos, não, mas está inserido na comunidade, está inserido na vida comum social, e é essa pessoa que busca meditar sobre as realidades, né? Então falamos diversas coisas sobre isso, que o intelectual não é alguém isolado, que o intelectual pertence ao seu tempo e que ele serve, sobretudo, à verdade que vem do alto. Tá bom? Bom, então hoje a gente vai meditar um pouco aqui mais sobre o segundo capítulo, que ele fala das virtudes necessárias para ser um intelectual cristão, né? Então ele fala da virtude comum e depois ele fala da virtude mais específica, que é a virtude própria do intelectual. Depois ele vai falar da vida de oração, o espírito de oração, né? E também um pouco da disciplina do corpo, tá? Eu pretendo hoje falar mais sobre as virtudes, fazer um vídeo um pouquinho mais curto, mas que depois nos próximos vídeos a gente também vai meditando sobre isso, tá bom? Então vamos lá, né? O que Sertilanges diz no começo desse capítulo? As virtudes de um intelectual cristão, as virtudes comuns. Ele diz assim: eu poderia afirmar que a virtude contém a intelectualidade em potência, pois, conduzindo-nos à nossa finalidade, que é intelectual, a virtude equivale ao saber supremo. O que Sertilanges está fazendo aqui? Ele está usando um pouco da linguagem tomista, né, de potência e ato. Então, para o tomismo, para a filosofia tomista, né, o que é algo em potência? É algo que pode acontecer, que existe dentro de você, mas não está acontecendo em ato. Você não está exercendo nesse momento, mas que você tem toda a potencialidade para conseguir exercer, né? Então ele diz o seguinte, olha, a intelectualidade já está em você em potência. É um dom de Deus, né? Mas ela conduzindo a nossa finalidade, que é intelectual, ou seja, se a gente exercê-la, a virtude equivale ao saber supremo, né? Ou seja, ela nos leva a esse saber supremo. Mas aí ele fala o seguinte, olha, eu vou por uma outra via para falar das virtudes comuns. Ele diz assim, ó, as qualidades do caráter do ser humano têm sobre todas as coisas um papel preponderante. O intelecto é apenas uma das ferramentas cujo manejo determinará os resultados. Para conduzir bem a inteligência, não é óbvio que muitas outras qualidades além da inteligência se fazem necessárias? Então, aqui um pouco ele começa a falar sobre as virtudes que são necessárias e que a inteligência, ela não é uma virtude isolada. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que
Não basta você ter simplesmente a inteligência. Se você quer usar da tua intelectualidade para um fim divino, como uma vocação divina, somente a inteligência não basta. Ela é suplantada por outras virtudes. Então vamos entender bem isso. O que é uma virtude? Virtude é um hábito, né, que é exercido diversas vezes, por isso é um hábito bom, essencialmente bom, que te leva ao bem, que te leva a Deus, né? Então as virtudes são separadas em virtudes teologais, que vêm do próprio Deus, e virtudes cardeais, que nós podemos desenvolver por nós mesmos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, não pense que você tendo apenas a inteligência, você vai conseguir exercer a sua vocação como intelectual. Não, é necessário que tenhamos outras virtudes que suplantem a virtude da inteligência, né? Aí ele continua aqui. Instintivamente, todo espírito alinhado é capaz de declarar que a superioridade de qualquer que seja o gênero inclui uma dose de superioridade espiritual. Para que haja um julgamento justo, é preciso ser grande. Ou seja, a virtude da estudiosidade, né, que nós vamos falar um pouco mais para frente, ela se submete ao espírito. E o espírito, quando é que ele é grandioso? Quando ele vive pelas virtudes, por todas as virtudes, né? São como veias, caminhos que te levam num único fim, que é o bem divino. Então ele fala o seguinte, olha, o estudioso ele tem que estar submetido a uma dose de superioridade espiritual. Falamos um pouco sobre isso no começo, mas aqui ele está deixando bem claro que não dá para desassociar a virtude da estudiosidade com as outras virtudes que vêm do alto. Olha o que ele diz aqui que interessante. Não seria chocante constatar uma grande descoberta advinda de um mau caráter? A candura de um homem simples, nesse caso, seria totalmente abalada. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, não basta você ser uma pessoa inteligente se você não tem caráter, né? A pessoa que não tem caráter, ela não tem autoridade. Ou seja, você não confia numa pessoa que vende relógios se ela própria não usa os seus relógios, se ela não bebe daquilo que ela fala, se ela não é testemunho daquilo que ela diz. Então, se você quer ser uma pessoa que desenvolve a estudiosidade, a tua vida tem que estar conforme as palavras que você diz. Ou seja, o nome disso é o caráter, né? O caráter, a virtude do caráter você é uma única pessoa, né? Diferente de uma pessoa que tem caráter é o hipócrita. Hipocrites, em grego, é máscara, né? Aquele que tem uma máscara. Então, não adianta desenvolver a virtude da estudiosidade se você tem duas vidas, se você é dúbio ou se você diz uma coisa e faz outra, né? Então, é muito importante essa questão do caráter. Olha o que ele fala. Gozar do poder da inteligência e fazer disso uma força isolada, um mero apêndice, né? Desconfiamos que possa ser um jogo perigoso, pois qualquer força isolada no cerne de um todo, equilibrado, torna-se vítima desse jogo. Olha só que forte isso. Ou seja, é necessário uma compleição de virtudes que suplante a virtude da inteligência. E aí ele diz o seguinte, né? Olha o problema que é você começar pela base errada, querendo desenvolver apenas a sua estudiosidade. Um pequeno erro no começo se torna grande no fim, ou seja, quanto mais alto, maior a queda. Se você pula num trem em movimento, mais chances, quanto mais rápido está esse trem, mais chances de você se machucar mais, né? E aí ele complementa. A vida é uma unidade. Seria muito surpreendente se fosse possível pôr em marcha um lado e desconsiderar o outro, e viver num mundo de ideias que não nos fizesse perceber tamanho erro, ou seja, a tua atitude deve acompanhar as ideias que você diz. De onde vem essa unidade da vida? E aqui está a grande questão. Do amor. Dize-me o que amas e te direi quem és. Então, a virtude da inteligência ela deve estar subordinada ao amor, à caridade, né? O amor à máxima potência. Ele continua. O amor em nós é o começo de tudo. E esse ponto de partida comum entre teorias
entre teoria e prática não pode deixar de se tornar... Desculpa. E este ponto de partida comum entre teoria e prática não pode deixar de tornar solidários, numa certa medida, os caminhos justos, tanto de uma quanto de outra. A verdade vem até os que a amam, aos que ela estão abertos. Este amor não é sem virtude, né? Então esse papo, gente, de que a gente deve desenvolver as coisas isoladamente, não se deve ter uma base moral por trás, né? Hoje em dia é muito isso, né? Não vamos olhar quem a pessoa é, vamos olhar o recorte do que ela está dizendo. Mas, poxa, aquilo que a pessoa é um livro, né? Daquilo que ela diz, né? E se há contradição entre uma coisa e outra, não tem como ter autoridade e não tem como a virtude da inteligência se sobressair, né? Ter uma base forte. Desse ponto de vista, apesar de suas possíveis falhas, a inteligência que trabalha já é virtuosa. Desculpa. A verdade vem até os que a amam, aos que dela estão abertos. Este amor não é sem virtude. Desse ponto de vista, apesar de suas possíveis falhas, a inteligência que trabalha já é virtuosa. Para que atinja a santidade, basta que seja o máximo possível ela mesma. Olha só que forte isso. A verdade cresce no mesmo terreno que o bem. Suas raízes estão entrelaçadas. Então não dá para desassociar uma vida de inteligência, ou podemos dizer uma vida intelectual, da vida da caridade, né? E da caridade aqui, não entendam que eu estou dizendo a uma pessoa simplesmente fazer benfeitoria aos pobres, ajudar os mais necessitados. Não, é caridade na tua máxima potência, que quer dizer doação. De novo, tudo que fazemos, fazemos para um bem último, para um fim último, que é o próprio Deus. Então não há como a inteligência também não servir esta base desassociada das outras virtudes, né? Alimentando a verdade, clareamos a consciência, fomentamos o bem e conduzimos o saber. Forte isso, né? Alimentando a verdade, clareamos a consciência, fomentamos o bem e conduzimos o saber. Olha que tríade forte. Verdade, bem e saber, né? Então as três coisas têm que andar juntas. Praticando a verdade que sabemos, merecemos aquela que ignoramos. Isso aqui é fantástico, porque veja, as coisas elas andam todas um pouco juntas. Então, embora a gente ignore algumas coisas, quando a gente começa a desenvolver algumas virtudes e começa a estudar para o florescimento da verdade propriamente dita, é como se você atraísse, né? Como se o próprio Deus ele fosse te dotando de capacidades que vai te tirando da ignorância e vai te fazer merecer aquela que você ignora. Então, tanta coisa acontece que a gente ignora, né? Ou seja, nós estamos aqui estudando, nós estamos buscando a Deus. Obviamente, um monte de coisa nós ignoramos, mas porque estamos vivendo por essa verdade, nós merecemos isso que ignoramos. Ou seja, o próprio Deus ali, ele vem até nós e nos faz viver até mesmo os contextos que nós ignoramos e nos eleva a Deus. Nós não precisamos saber tudo, né? Nós não precisamos entender tudo. Deus trabalha de maneiras diferentes e se você serve a verdade, aquilo que você não merece e desconhece, mesmo assim te é dado por graça. Nós a merecemos sobre o olhar de Deus, merecemos-las também por conta de um mérito que se coroa em si mesmo, pois todas as verdades se sustentam, e a homenagem a este fato como sendo mais decisivo, quando aprestamos à verdade da vida, aproximamo-nos das clarezas soberanas de suas dependências. Olha isso. Embarcando no afluente, chegarei ao rio e por meio dele até o mar. Um passo de cada vez. O próprio Deus, então, a partir do momento que você busca a verdade e inicia na tua vida intelectual, de passo em passo, de base em base. Vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, né? Não queiramos aqui ter um orgulho intelectual, já falamos sobre isso, um verniz intelectual, dar um passo maior que a perna. Não queiramos aqui negligenciar tudo que nos cabe, nos é como dever, em detrimento de uma estudiosidade que nos engrandece. Não, é um passo de cada vez, sempre com uma finalidade suprema, com uma finalidade eterna, com uma finalidade última, que é Deus. E aí você vai
galgando etapa por etapa, sem pressa, mas com bases bem consolidadas. Olha o que ele diz aqui. Abracemos intensamente essa doutrina tão importante, que apenas para que dela nos lembrássemos valeria a pena escrever este opúsculo. Não é a virtude, a saúde da alma? Quem ousaria dizer que a saúde não interfere na visão? Pergunte ao oftalmologista. Queremos aqui a visão, a visão aqui é a intelectualidade. Porém, para que a visão seja boa, todo o corpo precisa estar sadio. Acho que ficou claro essa mensagem, né? Não negligenciemos as outras virtudes, ok? Bom, aí ele complementa, né? Como é que você pode ter pensamentos claros se a alma está doente, ou se o seu coração se inclina aos vícios, dilacerado pelas paixões, desorientado por causa de amores violentos e ilícitos? Gente, veja, refrear os nossos vícios para aquele que busca a virtude da estudiosidade é fundamental. Os vícios, eles interferem diretamente na nossa capacidade de estudar bem, de estudar com uma finalidade divina. Então, o vício, ele tem o poder de desmedir as nossas paixões, né? De destemperar as nossas paixões. E se estamos viciados em algo, nós estamos naturalmente destemperados, portanto doentes espiritualmente, portanto você não está pleno para desenvolver a sua capacidade intelectual. Santo Tomás de Aquino dirá: o exercício das virtudes morais, virtudes pelas quais as paixões são refreadas, é de extrema importância para adquirir a ciência, ou seja, a virtude da ciência, a virtude do conhecimento, da estudiosidade. É necessário que você tenha, então, o exercício das virtudes morais. Aqui ele continua, né? Analisemos mais um pouco. Quais são os inimigos do saber? Obviamente, a ininteligência, né? O oposto da inteligência. E também tudo o que dissemos aos vícios, das virtudes dos seus papéis na ciência, que pressupõe, de outra forma, os mesmos temas. Então, assim, a ininteligência no sentido da ignorância do saber, né? Que é o oposto do saber. Ok, mas olha só o complemento aqui. Mas deixando a estupidez ou a ignorância de lado, quais são os inimigos que você teme? Olha só isso. Não nos vem à mente a preguiça, lugar onde estão sufocados os nossos mais brilhantes talentos? Isso aqui é muito forte, porque veja, às vezes você tem uma vocação intelectual, que é desenvolver a estudiosidade e a inteligência para servir ao bem supremo, e por preguiça você deixa de fazê-lo. De novo, uma desordem do teu corpo, uma desordem da tua alma, não permite que você viva a tua vocação, e vamos lembrar que a vocação é o que nos faz feliz, à medida que nos une a Deus. Não permite que você viva por você ter uma vida preguiçosa. E o problema da preguiça, da assídia, né, como chamavam os antigos, é que ela leva ao desespero, ela leva à desesperança, ela te estagna, ela não permite que você saia do lugar, né? Você fica uma pessoa procrastinadora, você fica uma pessoa que você não consegue evoluir. Então olha como a preguiça, não vencer a virtude da preguiça, pode nos atrapalhar naquilo que queremos desenvolver. Olha só isso. Não pensamos na sensualidade, que enfraquece e torna o corpo pesado, obscurece a imaginação, emburrece a inteligência e dissipa a memória. 4 consequências daquele que é entregue à sensualidade, que se deixa entregar pela sensualidade. Enfraquece e torna o corpo pesado. Santo Agostinho dizia isso, né? Quando ele de fato venceu os pecados da sensualidade, ele percebeu que a inteligência dele foi potencializada. Ou seja, o nosso corpo, ele fica dado tanto aos prazeres mais baixos que a gente não desenvolve os prazeres mais altos, né? Então torna o corpo pesado, obscurece a imaginação. Por quê? Porque aquele que é dado à sensualidade, a imaginação dele o tempo todo está na obscenidade, né? Está naquilo que é baixo, naquilo que é carnal, né? Ele não consegue utilizar a imaginação dele para alavancar a estudiosidade, para usar a imaginação como uma alavanca
que te permite chegar nas coisas mais elevadas, porque a imaginação dele está totalmente poluída por imagens, sei lá, pornográficas, por coisas que o tiram dessa beleza, que o levam à estudiosidade, né? Então você fica com a imaginação embotada, suja e não permite desenvolver. Emburrece a inteligência, já falamos, dissipa a memória. A sensualidade dissipa a memória. Isso aqui é uma verdade assim que a gente vê latente, né? Tantas pessoas aí imersas em pornografia e tantos pecados desse gênero, e qual a dificuldade que a gente tem em memorizar as coisas, que as pessoas têm em memorizar as coisas porque estão de novo com a mente onde não deveriam estar, né? Então ele fala da sensualidade. Olha só o que ele fala: no orgulho que ora brilhando, ora ofuscando, faz com que nos voltemos de tal modo para nós mesmos, que perdemos o sentido do universal. Então olha só, o orgulho é um inimigo da estudiosidade. Por quê? Porque estudiosidade é uma vocação que te leva para um bem último, que requer um esforço, um esvaziamento de si mesmo para encontrar as verdades absolutas e amá-las. Uma vez que você volta-se para si mesmo, você não está vivendo essa virtude. O orgulho ele faz você olhar para você próprio, ele faz você, sei lá, você se voltar para si mesmo. Você não expande, você não abre a tua cabeça. O teu mundo é você mesmo, né? As coisas giram ao teu redor. Se você faz alguma coisa, nossa, olha como eu sou bom, né? Se as pessoas deixam de te bajular, no meu Deus, eu vou morrer, né? Então o orgulho, ele realmente não permite que a gente avance para águas mais profundas. Não pensamos na inveja, que obstinadamente se recusa a reconhecer a lucidez do nosso vizinho. A inveja, né? A inveja, segundo Santo Tomás, é a tristeza pela felicidade do outro. Se nós nos sentimos tristes por aqueles que estão evoluindo, seja qual for a evolução, numa vida espiritual ou num progresso, sei lá, pessoal, a inveja não nos permite ir para frente, porque a inveja vem do mal, né? A inveja vem do maligno. Então, a gente obstinadamente se recusa a reconhecer a lucidez do nosso vizinho. E por fim, na irritação, que rejeita as críticas. Veja, se você é uma pessoa que rejeita as críticas, que tem dificuldade de lidar com o contraditório, de pessoas que têm opiniões diferentes de você, de pessoas que te criticam, por exemplo, essa irritabilidade não te faz ter paz no espírito e meditar essas grandes verdades, tá bom? Então, olha só, todos os vícios mencionados, né? Então mencionamos a preguiça, mencionamos a sensualidade, mencionamos o orgulho, mencionamos a inveja e mencionamos a irritação. São 5, não são 4, né? Todos os vícios acima mencionados conversam entre si, eles se sobrepõem, se ramificam, estão prontos a amar ou desprezar o bem, estão prontos a desprezar o bem, estando na fonte dos fios d'água que se entrecruzam. A pureza do pensamento exige a pureza da alma. Eu acho que só essa frase resume tudo que a gente está tentando dizer aqui, né? A pureza do pensamento exige a pureza da alma. Eis uma verdade geral indiscutível, que o neófito, né, aquele que está aprendendo agora, da ciência, se deixe totalmente impregnar por isso. Então, acho que só essa frase resume o que a gente falou. A pureza do teu pensamento, a tua abertura para a estudiosidade, para a intelectualidade, depende da pureza da tua alma, o quanto a tua alma está pura, né? O bem moral é tão somente o bem desejável medido pela razão e oferecido para a vontade como um fim. Os fins se sustentam, todos dependem de um fim último. É este último que encontra a verdade e com ela se identifica. Você tem que ter o fim bem claro de onde você quer chegar na tua vida intelectual, né? Ou seja, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é isso? Então, para que você não caia em qualquer caminho, ou qualquer ideologia, ou qualquer pensamento que tem uma base errada e desenvolve todo um método em cima de uma base errada, por exemplo, que é o fim dessa ideologia, né? Para você não ser enganado por isso, analise bem o fim daquilo que você está querendo com a tua vida de estudos.
As grandes intuições pessoais, as luzes mais penetrantes vêm, assim como os valores, com o aperfeiçoamento moral, já falamos sobre isso, com desprendimento de si mesmo, e das banalidades costumeiras, com a humildade, com a simplicidade, com a disciplina dos sentidos e da imaginação e com o impulso na direção dos grandes objetivos. Tá bom? Então olha o que ele fala aqui. Aperfeiçoamento moral, desprendimento de si mesmo, se você está enraizado nas suas próprias vontades, nas suas próprias comodidades, quer fazer as coisas do seu jeito apenas e só funciona se for do teu jeito, esquece, você não vai ter vida intelectual, né? Das banalidades costumeiras, Deus do céu, né? Isso aqui é difícil para quem está buscando uma vida assim, porque você começa a conversar com as pessoas e só se conversa sobre bobagens, sobre porcarias, sobre coisas que não te elevam. Então, assim, de fato, você acaba um pouco se isolando porque você não tem prazer naquele tipo de conversa e tá tudo bem. Esse isolamento é um isolamento bom, né? Esse é um isolamento necessário. Mas não fique no isolamento, procure outras pessoas que gostam de conversar sobre os assuntos mais elevados, assim como você gosta. Procure, desculpa, outras pessoas que querem desenvolver esta vida intelectual. E comece a conversar com estas pessoas, né? Óbvio que temos que ser simpáticos, comedidos, com todos, né? Isso aí é uma questão de bom senso, mas digo o seguinte, você não precisa se dar a esse tipo de conversa, até porque isso não te engrandece, isso te enfraquece, né? Disciplina dos sentidos, falamos aqui sobre os 5 vícios, então é necessário que tenha uma disciplina que vá de encontro a esta vida sublime que você está querendo dizer, e com impulso na direção dos grandes objetivos, né? Falamos sobre isso. E depois, para finalizar, ele fala da virtude própria do intelectual. Então, eu vou parar aqui, não vou entrar na vida de oração, porque vai dar um outro vídeo, mas ele complementa, né? A virtude própria dos homens de estudos, obviamente, é a estudiosidade. Já falamos sobre isso. É esta capacidade, esta vontade, este impulso em querer adquirir conhecimento com a finalidade dos bens eternos. Não é isso? Com uma finalidade. Caso contrário, isto é curiosidade, sair passando de assuntos por assuntos, simplesmente para formar uma opinião. Não, pelo amor de Deus, a gente não está preocupado em formar opinião, né? O intelectual ele não está preocupado em ter uma opinião, ele está preocupado em conhecer uma verdade para amá-la. É uma outra abordagem, né? Ele diz assim, ó. Santo Tomás colocava a estudiosidade sobre a temperança moderadora, para indicar que naturalmente o saber é sem dúvida sempre bem-vindo, mas que a própria constituição da vida nos pede para temperar. Temperar é não tão para lá, nem tanto para cá, né? É ter aquele equilíbrio nas coisas, né? Ou seja, adaptarmos-nos às circunstâncias e aplicar aos outros deveres um apetite em conhecer aquilo que facilmente excede os limites. Então, é importante entender isso, né? Quando ele fala assim, adaptar-nos às circunstâncias e aplicar aos outros deveres um apetite em conhecer aquilo que facilmente excede o limite, ele diz assim, digo exceder em 2 sentidos. No reino da estudiosidade, 2 vícios se contrapõem. De um lado, a negligência, que é não ter firmeza, realmente negligenciar aqueles assuntos, livros, pessoas, conversas que te elevam ao bem supremo, e de outro, a frívola curiosidade, né? E aí ele fala assim, a frívola curiosidade pode aproveitar-se dos nossos melhores instintos e viciá-los no mesmo instante em que pretende satisfazê-los. A gente tem que tomar mais cuidado com a frívola curiosidade do que a negligência, porque a negligência é sim ou não, né? Negligência é o seguinte, o livro está lá, você comprou o livro, você estabeleceu ali uma ordem, você falou, olha, 1 hora por dia eu vou ler. Se no dia seguinte você não lê, você está negligenciando isso. Pronto, e acabou. É óbvio que você não vai progredir. Óbvio que não vai progredir, porque você precisa ler as coisas, né? Você precisa realmente sair do celular, ir lá, sentar na cadeira e ler, consumir o conteúdo, né? Agora ele fala, e aí tudo bem, se você estabelece
uma constância, você vence isso. Mas ele fala da frívola curiosidade, que ela se aproveita dos nossos melhores instintos. Por quê? Porque nós temos a marca do pecado original, então facilmente a gente se deixa levar, a gente começa com uma intenção boa, né? A gente começa querendo buscar a verdade para amá-la, mas facilmente também a gente entra em debates, facilmente a gente entra num orgulho, facilmente a gente acha que, nossa, isso acontece muito, né? Poxa, lê um livro que está sabendo um pouquinho mais, a gente já, nossa, eu sou aqui o expert do negócio, e aí você está mais preocupado em mostrar para as pessoas que você está sabendo sobre o assunto do que propriamente imergir naquilo. Então isso se transforma em frívola curiosidade, não é? Ou esta vontade de querer, obviamente, saber de todos os assuntos para ter uma opinião. Isso a gente tem que evitar a todo custo. O conhecimento tomado de forma absoluta é sem dúvida nosso bem supremo, mas o que dele aqui provamos está frequentemente subordinado a outros valores que serão seus equivalentes sob os auspícios do mérito. Um pároco do interior que se devota aos seus paroquianos, um médico que deixa a ciência de lado para atender às urgências, um filho que arruma um emprego para ajudar a sua família, todos eles agindo assim não estão profanando a sua inteligência interior, estão homenageando aquela verdade que está junto daquele bem que forma um só ser. O que Sertilhães está dizendo aqui é o seguinte: obviamente que nós temos obrigações elevadas, e toda vez que uma obrigação tua ela é exigida para que o amor se sobressaia, nós falamos que a base de tudo é o amor, você não está negligenciando sua inteligência. Então você pode dizer o seguinte: olha, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Separei 1 hora para estudar do meu dia. Mas nesse momento, não sei, meu filho está doente, está com febre, eu vou ter que estudar, eu vou ter que fazer algo que me implica a desenvolver o amor ali naquele momento, em função da minha obrigação de amá-lo. Então, se este é o tempo que te toma o tempo do estudo, naquele momento específico, óbvio que você não vai negligenciar isso, porque o estudo também serve ao amor, então as coisas precisam estar alinhadas, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: não negligencie o amor em função do estudo. Não. Muito pelo contrário, nós somos pessoas, nós somos pais de família, nós somos estudantes que fazemos uma faculdade, então nós temos que aprender a conciliar tudo isso. De novo, o intelectual não é alguém isolado, mas é alguém que concilia todas essas coisas, né? Dito de outro modo, né, aí ele está falando assim, que os curiosos por ciência, dito de outro modo, são aqueles que deixam de lado os estudos que lhe pedem obrigações para se voltarem àqueles que satisfazem seus desejos, depreciando assim a ciência. Então tem assuntos que você precisa estudar para se levar ao bem e tem assuntos que são apenas curiosidade. Você deve escolher qual é a sua prioridade, tá bom? Depois, para a gente finalizar, um conselho muito específico: não busque nada acima das tuas capacidades. Gente, se você tem uma rotina intensa, se você tem um trabalho intenso, você precisa saber medir isso. Você quer iniciar a sua vida intelectual, sua vida de estudos? Saiba medir isso. Que isso não negligencie as tuas tarefas corriqueiras e que se são de suas responsabilidades, né? Por exemplo, eu trabalho 10 horas por dia. Então, assim, a gente precisa encaixar isso num horário e isso não deve estar acima das suas capacidades, porque caso contrário você não vai conseguir desenvolver. Então precisa ter muito bom senso em relação a como conciliar todas essas coisas, tá? Não entres de imediato no mar, mas vá pelos córregos. Não sobrecarregue o solo com excessos. Não abuse da construção além do que a base permite, ou antes que a base esteja sólida. É passo por passo, gente. Comece pequeno. Não queira ler, sei lá, as obras completas de Santo Tomás, de primeira. Imagina, a gente não tem capacidade para isso. Comece aos poucos, é um pouco que a gente propõe fazer aqui, né? Começar bem aos poucos, primeiro a gente vai ali na papinha, né? Depois a gente começa a comer um alimento mais sólido, só depois que a gente vai ali para uma feijoada. Então, a gente tem que ter muito bom senso na questão da nossa vida intelectual.
Se quiser ver uma árvore alta, plante-a quanto pequenina. O sábio começa pelo começo e não dá um novo passo enquanto não estiver firme o anterior. Etapa por etapa. Quanta ciência e quanta virtude quando nos avaliamos de maneira justa, tendo a consciência lúcida daquilo que somos. É muito importante você saber quem você é, para quem você luta, quais são seus objetivos e como que isso serve, como a tua intelectualidade serve a isso. Entende? E não ao contrário, né? Santo Tomás soma essas precauções necessárias para a ocupação, em não estancar a curiosidade nos objetos inferiores em detrimento do objeto supremo, né? Então, aqui para a gente finalizar, né? O próprio estudo é um ofício divino, mas refletido. Busca a honra e os rastros busca e honra os rastros criadores, ou então as imagens, considerando que ele perscruta a natureza e a humanidade. Mas ele deve permitir, na hora certa, um acesso direto. Se ele falha, para além de uma grande obrigação negligenciada, a imagem de Deus é obstruída na criação, e os rastros só servirão para fazer perder de vista aquele que eles mesmos atestam. O Sertilanges está finalizando esse ponto aqui, em relação às virtudes necessárias, é o seguinte: toda a nossa vida de estudos deve apontar para Deus. Se está apontando para você, está errado, né? Você não está refletindo a imagem de Deus. Nós somos testemunhas de Deus. E ter a virtude da estudiosidade só tem um objetivo: levar as pessoas a Deus também, né? Então, se de alguma maneira a tua virtude da estudiosidade não reflete isso, você está negligenciando a tua vocação intelectual, tá bom? Então, no vídeo que vem, nós vamos falar especificamente sobre a vida de oração, que é tão necessária para que a gente desempenhe bem a nossa vida intelectual, tá? Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe o canal, compartilhe o primeiro vídeo também. A ideia aqui é que a gente vá meditando sobre essas grandes verdades, porque nós precisamos sair da superficialidade dos assuntos que merecem profundidade, tá bom? Até o próximo vídeo, obrigado!